Olá, queridos estudantes. Vamos fazer então aqui um apanhado geral do que a gente conversou nessa unidade para que fique claro. Os professores Saviani e Libânio propõem uma reflexão sobre essas tendências pedagógicas tratadas aqui. E estudamos que elas são as principais tendências usadas na educação brasileira. Elas se dividem em duas grandes vertentes, que são as liberais e as progressistas. Quando falamos em tendências liberais, nós conseguimos compreender 4 aspectos importantes: tradicional, renovadora progressiva, renovadora não diretiva, que é o movimento da escola nova, tecnicista. Dentro das tendências progressistas, nós temos a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos, ou também conhecida como histórico-crítica. Todos nós que estamos trabalhando com a formação de professores devemos estudar e nos apropriar dessas tendências, porque elas servem como apoio da nossa prática. Não se deve, aqui é bem importante esse aspecto, usar uma delas de forma isolada em toda a nossa docência nos tempos atuais. Mas a gente tem sim que procurar analisar cada uma delas, ver o que cada uma convém dentro do desempenho acadêmico e que nos possibilite uma maior qualidade na atuação profissional. De acordo com cada nova situação que nós vivenciamos no dia a dia da escola, a gente vai entendendo e vai conhecendo qual tendência fica melhor adequada neste processo. E observa-se, então, que é muito importante que a gente não precisa seguir apenas uma linha como verdade absoluta. Agora vamos fazer rapidamente um apanhado das principais características tratadas nessa unidade de cada uma delas. Tendência liberal. Liberal não tem nada a ver com algo aberto ou democrático, como o próprio contexto da palavra pode nos levar a entender, mas como uma investigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes, que sustenta a ideia de que o aluno deve ser preparado para os papéis sociais, com suas aptidões e aprendendo a viver em harmonia com esse tipo de sociedade, tendo uma cultura individual. Nesse ensino, a gente considera o ensino mais tradicional, ele é centralizado no professor e os alunos são apenas receptores do conteúdo repassado. Dentro dessa perspectiva liberal, a gente, em primeiro aspecto, nós vamos entender um pouquinho da tradicional. Foi a primeira teoria a ser institucionalizada no Brasil, por motivos históricos. Nessa tendência, o professor é a figura central e o aluno é passivo receptor dos conhecimentos considerados como verdades absolutas. Há uma repetição de exercícios e com uma exigência de memorização. Outro ponto da liberal é a renovada progressiva. Por razões de recomposição de hegemonia da burguesia, essa foi a próxima tendência a aparecer no cenário da educação brasileira, caracterizada por centralizar o aluno, considerado como ser ativo e curioso. Dentro dessa perspectiva, se dispõe da ideia de que ele só irá aprender fazendo, valorizando as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio social. Aprender se torna uma atividade descoberta e uma autoaprendizagem. O professor aí assume, nesse sentido, o papel de facilitador. Já no tópico 3 da pedagogia, dentro da teoria liberal, é a renovadora não diretiva, que é o movimento da escola nova, baseado na perspectiva de Anísio Teixeira, que foi o grande pioneiro da escola nova no Brasil. É um método centrado mais no aluno. A escola tem um papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a parte psicológica do que social ou pedagógica. E para aprender nesse ponto, tem que estar significativamente ligado
com suas percepções, modificando-as. Dentro da tecnicista, dentro ainda da pedagogia liberal, para finalizar, a perspectiva de Skinner foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorista. Nesse método de ensino, o aluno é visto como depositário passivo do conhecimento, que deve ser acumulado na mente através de associações. O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação desses manuais, sendo sua prática extremamente controlada. Neste aspecto, articula-se diretamente com o sistema produtivo, com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é, neste período, o capitalismo, formando mão de obra especializada para o mercado de trabalho. Já nas tendências progressistas, elas partem de uma análise das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. Desenvolvimento e popularização da análise marxista de sociedade possibilitou, dentro da tendência progressista, 3 correntes, que são, para finalizar, as 3 correntes que vamos abordar agora. A primeira, dentro da progressista, é a libertadora, também como conhecida como a pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido, onde, para esse, o saber mais importante é a de que ele é oprimido, ou seja, ter uma consciência da realidade em que se vive. É centralizada na discussão dos temas sociais e políticos. O professor coordena as atividades e atua juntamente com os alunos. Ainda dentro da progressista, nós temos o segundo tópico, que é a libertária. Procura a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário. Parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e, utilizando situações novas, para isso, organiza o seu saber sistematizado e só terá relevância se for possível de uso prático. Aqui se enfoca a livre expressão, o contexto cultural, a educação e a estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro que fica à disposição dos alunos. E, por fim, a crítico social dos conteúdos, ou histórico-crítica. Essa tendência apareceu no Brasil no fim dos anos 70. Acentua a prioridade de focar os conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. É necessário enfatizar o conhecimento histórico. O aluno para o mundo adulto com a participação organizada e ativa na democratização da sociedade. É o mediador entre conteúdo e aluno. Neste aspecto, o professor passa a preparar o aluno para o mundo adulto, com participação organizada e ativa. Os conhecimentos são construídos pela experiência pessoal e subjetiva. Aqui entra, após a lei das diretrizes e bases da educação, as ideias como de Piaget, Vygotsky e Vallon. Foram muito difundidas dentro dessa perspectiva sócio-histórica. Portanto, entender essas tendências, compreendê-las na sua relação social, é fundamental para que professores e futuros professores possam compreender, analisar e fundamentar a sua prática à luz dessas perspectivas. É importante entender que o quanto deve ser valorizado o estudo pedagógico para o direcionamento das ações no espaço escolar. Entendendo os que vieram antes de nós conseguiremos aprofundar e melhorar a nossa prática. Por isso, na próxima unidade,
nós vamos abordar as questões históricas do período medieval, o período renascentista e o período moderno, onde, dentro de cada etapa da história, vamos entender e compreender como se faz educação. Um forte abraço e até a próxima aula.